Na aula passada, nós tínhamos começado a falar sobre o ciclo de vida de um sistema computacional. E lembro que eu fiz um comparativo com o ciclo de vida de nós, seres humanos, o ciclo de vida de um software, né? Que nós colocamos aí que esses dois ciclos de vida tinham uma fase de morte, né? O ser humano morre, né? No momento. E o software também, quando se torna obsoleto e ninguém mais utiliza, então também chega a ser a fase de morte. E aí nós ressaltamos que o ciclo de vida de um sistema computacional, em teoria, não apresenta fase de morte. Se eu pensar, por exemplo, em trocar todo o fabricante IBM por Dell, ou Dell por HP, tanto faz, seja parcial ou completo o upgrade, a troca de hardware, isso não é considerado morte. Isso é considerado uma mera evolução do sistema computacional. Alguém fala assim, professor, mas e se meu sistema hoje, IBM, não está mais atendendo a meus requisitos de qualidade? Ok, isso não significa que seu sistema morreu. Isso significa que ele está com um desempenho baixo e você precisa propor soluções de melhoria. E aí o processo continua, né? Então, o ciclo de vida de um sistema computacional não apresenta a fase de morte, né? A resposta disso é clara, porque um sistema computacional envolve dois elementos, né? Não sei se está nesse slide aqui. Isso, os dois elementos, que seriam o subsistema de hardware e software e o ambiente de usuários. Enquanto exista um deles, meu sistema computacional vive, né? Então, eu posso trocar fazer um upgrade completo do hardware, do software, mas enquanto eu tiver um ambiente de usuários esperando que eu complete essa atualização, tudo isso é considerado, o sistema está vivo, né? Então, somente existirá a fase de morte do sistema computacional, certo? Existirá se eu fecho as portas do negócio. Dei o exemplo aí, brincando aí, da Ford. A Ford vai sair do Brasil. Então, todos os setores de TI, né, todo o setor de TI vai fechar as portas. Por quê? Não vai ter mais um ambiente de usuários, que seriam os clientes, as concessionárias, né, que fazem contrato com a empresa, e o sistema já não vai funcionar mais. Então, aí se chegou ao fim do ciclo de vida do sistema computacional. Tá? Aí nós ressaltamos, pessoal, na nossa aula, que existiam 4 fases típicas. Uma fase conceitual, que eu vou entrar em detalhes agora, a fase de aquisição operacional e a fase de superutilização. Tá? E tudo começa de novo. Ou seja, quando eu passo pelas 4 fases, eu reinicio todo esse processo. Né? Então, só lembrar, idealmente, todo o sistema tem que ser projetado para que esse ciclo dure minimamente 3 anos e seria ideal que dure 5 anos. Ou seja, eu faço um investimento, né, em tecnologia para ter um sistema funcionando adequadamente por 3 a 5 anos. Claro está que após o 4º ano ou o 3º ano, pode ser que o desempenho diminua. Então, o nosso trabalho é fazer que o sistema tenha um respiro para que ele possa concluir um ciclo inteiro dele, tá? De 3, 4, 5 anos. Projetar uma solução de TI para durar menos de 3 anos, quanto menor seja esse período, pior, né? Não é desejado, não, porque mostra
que não houve uma boa escolha, né, e uma boa tomada de decisão na aquisição de certos equipamentos. Né? Ou seja, eu não posso pensar na hipótese de eu recomendar uma configuração e depois de 6 meses ter que fazer uma atualização de grande impacto. Isso mostra que a equipe não é experiente. Então, esse é o ciclo, né? Essas 4 fases. O ideal é projetar um sistema para minimamente 3 anos e um tempo muito bom seria 5 anos. Tá? Muito bem. Muito bem. Tá? Então, vamos entrar em detalhes em cada uma delas. Tá? Então, vamos lá. Entende-se que o ciclo de vida de um sistema computacional não apresenta fase de morte, acabamos de falar isso. Qualquer atualização da configuração do hardware em qualquer nível, tá? Pode ser um upgrade parcial ou completo, é considerada uma evolução natural do sistema. A resposta nós já demos, já conversamos. Então vamos iniciar agora sobre o que acontece no sistema computacional quando eu estou na primeira fase, naquela fase inicial, fase conceitual, né? Início. Então, pessoal, nessa fase, eu enfrento duas situações. Tá? Basicamente, assim, em resumo, a fase conceitual tem a ver com proposta de configuração. Tá? Em linhas gerais, eu estou propondo o hardware que melhor se adequa aos softwares que foram desenvolvidos. Tá? Então, essa fase tem essa conotação, proposta de hardware. Tá? Só que eu tenho duas possíveis situações. A primeira seria proposta de uma configuração inicial, do zero, né? E outra seria proposta de alguma melhoria, de uma atualização ou uma alteração pequena, que não seja completa. Então, eu enfrento essas duas situações. Né? Então, vamos dar um passo para trás. Nós demos à nossa disciplina um novo nome. Demos Engenharia de Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais. Né? E, então, por que chamei engenharia? Né? Eu comentei com vocês que esse termo que eu estou cunhando, tá? Particularmente, tá? Eu estou me sentindo um pouquinho à vontade para dar esse nome, porque toda a engenharia, como exemplo, engenharia de software, ela possui procedimentos, métodos, técnicas, né, para poder chegar a um produto final de software que atenda às necessidades iniciais. Né? Então, dentro da nossa disciplina, a metodologia que nós estamos estudando, que nós vamos estudar, ela tem que me propor soluções também. Soluções para todas as situações do ciclo de vida de um sistema. Então, na fase conceitual, eu posso enfrentar uma situação. Eu tenho que propor a primeira configuração, que é o mais complicado. E segunda, não, eu tenho que propor uma atualização, que é mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Para a primeira situação, tá, pessoal? Ou seja, a nossa engenharia tem que me propor alguma solução. Tem que me propor alguma técnica aí para eu poder resolver esse problema. Então, nessa fase, pessoal, infelizmente, temos uma dependência do especialista. Tá? Por exemplo, imagino eu que na empresa onde o Lucas trabalha, né, quando eles têm que propor uma configuração inicial, infelizmente, existe uma possibilidade de risco também. Porém, esse risco pode ser diminuído se
a pessoa que propõe a configuração realmente é uma pessoa com experiência naquele nicho de mercado. Tá? Então, Lucas, você tem alguma coisa para dizer da sua experiência na empresa? Aí, o Lucas está aí presente? Não, o Lucas não está presente hoje. Tá? Não está presente hoje. Né? Então, imagino que existe uma dependência, né? Uma dependência da pessoa que vai propor. Tá? Então, há um risco de essa pessoa não garantir 3 a 5 anos de um ciclo inteiro de vida do sistema. Né? Então, mas infelizmente, aí eu tenho que adiantar, infelizmente, existe sim uma dependência do especialista nesse nicho de mercado. Tá? Muito bem, mas existe alguma técnica que eu poderia utilizar para diminuir o impacto do risco? Tem. E aí poderíamos utilizar a técnica do benchmark e a técnica do CAP. Tá? Então, mas claro, pessoal, essas técnicas, elas não são completas. Elas são propostas para resolver algumas questões. Vou dar um exemplo para vocês da técnica do Kern, que eu gosto muito dela. Vamos pegar uma situação que você desenvolve um algoritmo na garagem da sua casa, né? Estilo Macintosh, estilo Apple. Né? O Apple conta de que o camarada construiu o primeiro computador na garagem da casa dele. Né? Muito bem. Então, imagine que você desenvolve um algoritmo muito bom para resolver uma determinada tarefa. Porém, você gostaria de fazer uma avaliação do tempo computacional do algoritmo em diferentes perfis de processadores. Mas você não tem o processador. E aí, o que vocês fazem? E vocês querem determinar... A ver, alguém teria uma ideia do que eu faria nessa situação? Eu tenho um algoritmo, eu acredito que seja um algoritmo muito bom, mas eu preciso avaliar o desempenho computacional dele. E eu gostaria de traçar um perfil do desempenho computacional do meu algoritmo em diferentes processadores. Porém, eu não tenho os processadores. Me deem solução para isso. O que nós podemos fazer? Eu quero calcular tempo de resposta do meu algoritmo. Quanto tempo gasta para processar um determinado volume de dados? Mas não tenho o processador. E aí? Se eu tiver o processador, excelente, né? Porque eu faço experimentos e pronto. Mas se eu não tiver, o que vocês me falam a respeito? O que passa pela cabeça de vocês que poderia ser feito para essa situação? Pois não, Paulo. Fico pensando em avaliar, professor, os pontos de função do algoritmo, que a gente consegue estimar qual que seria qual que é o desempenho em cada tipo de processador, se já existem, sei lá, dados anteriores sobre os pontos de função, que a gente poderia estimar a performance dele. Sim, eu achei que você falou coisa bacana aí, mas como que eu estimo? Eu estava mais considerando que já existiam dados prévios de tempo de execução por pontos de função e complexidade Muito de bem. determinadas funções. Sim, muito bem. Eu acho que você andou bem. O seu drone passou bem pela cratera do Marte, passou bem, enxergou bem. Tá? Mas é o seguinte, a técnica do kernel
ela me permite determinar com precisão o tempo de resposta que um algoritmo vai gastar ao processar em um determinado processador sem ter o processador. Sem nada. Então, somente preciso o manual do fabricante do processador. Tudo é matemática. E eu vou calcular o tempo. Esse algoritmo, se rodar nesse processador, vai gastar tanto. E vai ter uma diferença, mas a diferença é 5%, 3%, não mais do que isso não. Tá? Então, a técnica do kernel leva em consideração especificações do processador, tá? Mas fornecidos pelo fabricante do fornecedor. Então, é uma forma muito direta, é muito simples essa técnica. Eu vou explicar para vocês na frente. E é óbvia. Tá? Quando eu falar para você, professor, mas é claro que posso fazer isso. É óbvio fazer. E eu calculo o tempo sem necessidade de execução. Tá? E eu calculo o tempo. Vai gastar 33 segundos,4. É isso aí. Tá? Coloca ali mais menos 5% de erro aí, tá bom. Então, essa é a técnica do kernel. Né? Então, que nós vamos estudar, tem a ver também com mais ou menos com a ordem de complexidade que o Paulo está falando. E agora eu vou falar outro cenário. Esse cenário que eu falei para vocês, eu não tinha processador nenhum. E eu tenho que encontrar uma solução para isso. Mas eu tenho outra solução, outro cenário. Eu tenho um processador. Eu tenho. Só que o dono da máquina, ou seja, o fornecedor, ele não quer que eu faça grandes instalações para eu avaliar o desempenho do meu sistema. Ele não quer. Ele me dá a máquina aí para eu fazer um teste só. Mas eu gostaria de ver o desempenho do meu algoritmo em diversas situações, com diferentes cargas de trabalho. E ele não deixa eu instalar o meu aplicativo. O que fazer? Então, nós também não vamos estudar isso aí. Essa técnica que resolve esse problema que eu acabei de falar se chama técnica dos programas sintéticos. Eu vou criar um programa artificial, clone, tá certo? Que se desempenha como o meu algoritmo. Muito parecido com o meu algoritmo. É um clone do meu algoritmo. E esse clone vai tirar o DNA da máquina que eu estou querendo avaliar. E não vou precisar fazer muitos testes, não. Só vou fazer um teste. Tá? 5 minutinhos, faço um teste, tiro o DNA da máquina. Tá bom. Eu vou embora no meu escritório e faço cálculos de como o meu algoritmo vai se desempenhar. É nessa máquina que eu não consegui instalar toda a minha aplicação. Tá? Então, essas são soluções, pessoal, são situações que a nossa metodologia tem que me propor alguma solução. Tá? Então, em resumo, quando eu tenho que propor a configuração inicial, existe uma dependência do especialista. Ele vai utilizar a experiência, ou seja, vai utilizar a famosa técnica 95% utilizada no mercado, que é a técnica do eu acho. Tá? Essa mesma, eu acho. Tá? E depois, mas embora, tem outras técnicas, benchmark, kernel, programas sintéticos, para atacar certas situações, né? Tá? Da proposta inicial do hardware. Beleza. Vamos para uma segunda situação. Vamos pensar agora que o sistema já existe, o desempenho está baixo e eu preciso propor uma solução. Que tipo de solução? Por exemplo, troca de disco. Quais discos?
Essa é outra resposta. Quanto mais rápido o disco. Se isso não for suficiente, eu me pergunto, posso aumentar storage para balancear mais os discos e diminuir a pressão em um disco só, e agora dividir por 2, por 3 discos? Sim, posso fazer. Quantos discos? Quantos discos para eu garantir 2 anos de vida útil dentro dos parâmetros de qualidade? Depois, se eu penso assim, vai resolver 2, 3 discos? Não, não vai resolver. Você não vai resolver. Então, nós temos que fazer o quê? Temos que aumentar servidores. Quantos servidores? Ah, vou comprar 20 servidores. Não, estou perdendo dinheiro. Quantos servidores eu preciso para ter uma vida útil de 2 anos? Se aquela arquitetura de cluster não é viável, tá certo? Então eu falo assim, não, eu vou fazer um upgrade completo. Então, qual que é a característica desse upgrade completo? Tá? De onde que eu vou tirar essa resposta? Bom, eu tenho que saber qual vai ser a carga futura que vai impactar no sistema, tá certo? E eu percebo de que não adianta eu sair comprando mais servidores. Não, de repente eu tenho que fazer um upgrade completo. Ok, esse conglomerado tem que processar quanto mais rápido minha carga de trabalho futura para eu garantir meu desempenho ideal daqui a 2, 3 meses. Então, essas são as respostas que eu preciso dar na situação 2, proposta de alteração de configuração. E nessa situação, existem técnicas avançadas para determinar a melhor configuração do sistema. Técnica sugerida, por exemplo, modelos matemáticos do sistema. Eu vou escrever uma fórmula matemática do sistema computacional. Com essa fórmula, eu consigo simular novas situações, consigo simular troca de disco, consigo simular aumento de disco, consigo simular troca de aumento de servidores. Tudo através de simulação. Tá? Então, eu consigo aí ter uma ideia da melhor configuração que eu posso ter. Tá? Então, a fase conceitual, eu enfrento essas duas, tem técnicas para as duas, a mais imprecisa é a situação 1, né? Onde, infelizmente, a configuração inicial sempre tem um certo risco para eu acertar. Tá? Eu não sei se o Lucas chegou aí. Lucas Teixeira. Lucas, tá aí, né? Cheguei aqui, Zara, estou aqui. Sim. Sim. Lucas, eu não sei se você me acompanhou no raciocínio dessa fase conceitual, onde eu coloco que existem duas situações, a proposta da configuração inicial e proposta de uma atualização. E eu coloquei aí que existem poucas técnicas para você acertar de cara a melhor configuração mais adequada para a solução de TI. Existe uma certa dependência do especialista daquele tipo de negócio. Eu te pergunto, como vocês fazem isso na prática? Vocês, quando tem que propor uma solução, você concorda que existe uma dependência do especialista e, portanto, existe um certo risco? E eu te perguntaria, por último, como vocês conseguem minimizar o risco? Nossa, Arte, concordo demais com isso que você falou. Realmente muito dependente, não só do especialista, né? No caso, seria o especialista do fabricante, né? Pode ser, Então, inclusive, da equipe de vocês também, né? Que é uma especialista sim. também. Uhum. Mas no nosso caso, a gente não seria mais a minha área mesmo, que seria o especialista para fazer esse tipo de desenho. Mas cada fabricante, fabricante de servidor, ele vai ter um método diferente de fazer um desenho, né? E tem uns que tem uns que disponibilizam um material bem maior de calculadora e muitos recursos para fazer esse tipo de configuração inicial. E tem alguns que é bem mais difícil de fazer. Posso citar o exemplo da Cisco. O material da Cisco é muito fraco comparado com o material de outras empresas.
Confesso que eu não sei o porquê disso, mas aí realmente a gente precisa às vezes contatar algum especialista da empresa, especialista da própria Cisco para ajudar em alguma demanda, mas Aham. para minimizar o erro, O risco, né? Aham. para minimizar o risco seria mais nessa linha mesmo. Perfeito. É Mas isso mesmo é isso mesmo. Na verdade, a própria engenharia de avaliação, a própria metodologia que nós estamos discutindo, ela não tem técnicas muito fortes mesmo, não. Não tem técnicas muito efetivas. Mas ela tenta me propor soluções, tenta me propor algumas estratégias para fazer. Tá? E talvez adiantando, né, Lucas? Você que está mexendo, vai mexer com TCC, né? Nessa área, né? Então, é, adiantando, existem umas curvas teóricas de desempenho. Tá? Não é possível ter uma avaliação global do sistema quando entra em produção, mas eu posso fazer uma avaliação daquele hardware, tá, Lucas? Para determinadas aplicações. Ou seja, eu posso avaliar como um determinado hardware vai se desempenhar para uma determinada aplicação, sabendo que quando eu coloco em produção isso se mistura com outras aplicações e que pode alterar totalmente o desempenho do sistema. Eu sou ciente disso. Mas o que quero dizer para vocês é que existe um método chamado de construção de curvas teóricas de desempenho. Tá? Ou seja, eu vou construir curvas teóricas, sim, com pouquíssimas simulações, pouquíssimos experimentos, e essa curva teórica vai me responder como aquele hardware se desempenharia se eu jogar uma carga de uma determinada aplicação. Tá? Nós já fizemos isso e são muito próximas as curvas, tanto a teórica como a experimental. Foi uma necessidade que surgiu de uma empresa que eles estavam lançando uma aplicação e queriam saber como a máquina ia se desempenhar nessa aplicação, supondo que ia gerar carga, né? Ou seja, é um aplicativo onde as pessoas vão gerar carga. Né? Então, a gente traçou a curva teórica, ela é bonita e perfeita, e o aluno fez os testes experimentais. Né? Gerou carga, fez medições, tudo isso. Muito próximas. Muito próximas. Tá? Então, significa que eu posso utilizar uma metodologia de utilizar curvas de desempenho para ter uma ideia de como um determinado servidor, um determinado processador vai lidar com uma determinada aplicação e, eventualmente, comparar outras também. Tá? Qual que é o problema de fazer essa metodologia? Que quando eu coloco ele na prática, o sistema, eu coloco funcionando na prática, infelizmente, eu tenho outras cargas misturadas, onde o sistema pode degradar, sim. Tá? Mas, de qualquer forma, eu poderia utilizar a técnica das curvas teóricas de desempenho para traçar o perfil, o DNA de cada setor. Tá? Mas, só fechando a questão, né, o que o Lucas confirmou aí, né, que até agora mesmo não temos técnicas muito perfeitas para acertar na melhor configuração. Né? Dependemos muito da experiência, né? Como o Lucas falou, terminam contratando especialistas da Cisco para dar aquele finalmente, né? Mas, com certeza, ainda existe um risco, né? Existe um risco aí. Então, essas são as realidades, tá, pessoal? Mas, quem sabe, viu, Lucas? Umas curvas teóricas poderiam ajudar a auxiliar, né, num comparativo, né, na escolha da melhor configuração, viu? Talvez se o TCC pudesse caminhar talvez por aí também, tá? essa linha, né? Interessante. Vai acumulando aí possibilidades, né? Muito bem. Vamos continuar então. Vamos agora na segunda fase de aquisição. Tá?
Já tinha falado na aula passada, pessoal, não pensem, por favor, que a aquisição, essa fase de aquisição, refere-se à compra do equipamento. Não. Não se refere somente a isso, não. Tá? Essa fase é a pior de todas, tá? Porque é aí que roda a cabeça do responsável por propor, por avaliar o desempenho do sistema. Tá? Por quê? Se você planejou errado e está me causando prejuízos financeiros, então temos um problema. Né? Então, eu vou dar a explicação com o exemplo do leasing, tá? O aluguel-venda. Ou, eventualmente, no próprio aluguel, né, nas nuvens, tá? Que é muito parecido. Tá? Lembrem o quê? Quando eu faço um contrato nas nuvens, tá? Ou, não, especificamente no leasing, esse aqui vou considerar o leasing mesmo. Tá? Quando eu faço um sistema leasing, aluguel-venda, significa que quando eu alugo uma máquina, eu também estou comprando ela. Ou seja, todo mês essa máquina se transforma em um pouco da minha propriedade. Logo, o aluguel que eu pago, em teoria, tem que diminuir, porque eu estou pagando, né? Eu estou pagando por ela. Então, é um aluguel atrelado à venda. Então, esses dentes de tubarão aqui que vocês estão vendo, essas linhas vermelhas, ela é a redução paulatina do aluguel das máquinas, né? Eu tenho que pagar menos. Por que eu tenho que pagar menos todo mês? Porque a máquina é minha, vai se transformando em minha máquina. Tá? Então, todo novo contrato tem que ter um ponto de início do aluguel, do ponto de cima do aluguel. Né? Ou seja, quanto que eu vou pagar de cara? Vai depender de quanto eu uso a máquina. Né? Então, quando eu tenho que estipular quanto que eu vou ter de disponibilidade da máquina, quanto que eu quero utilizar, qual a performance que eu quero. Então, o fornecedor me dá um valor de mensalidade para pagar. Eu estou colocando esses dentes de tubarão aqui, mais altos, mais baixos, indicando diversas situações, né? Diversas situações. Por exemplo, aqui eu estou pagando mais, porque provavelmente estou pagando por um recurso mais sofisticado, com mais disponibilidade, né? Então, eu estou pagando mais. A pergunta é, pessoal, quanto que eu tenho que combinar esses valores? Né? Ou seja, quanto que eu tenho que combinar com o fornecedor e a diretoria que nós podemos pagar? Se eu falar que vamos utilizar pouco o sistema, então eu vou pagar menos, né? Eu vou pagar menos, meu ponto de início vai ser menor. Porém, toda vez que eu ficar por cima do combinado, eu pago. O que eu estou falando aqui. Né? Toda vez que eu ficar por cima do que eu combinei, eu vou pagar extra. E nós já discutimos isso na aula passada. O que é melhor pagar se for pico, se for montanha, e se for misturado, né? Picos com montanhas? Então, é necessário que a equipe tenha uma visão clara do o que se espera daquela nova configuração, para evitar custos inesperados por pagar por mais escalabilidade. Eu, às vezes, faço contrato de escalabilidade automática. Eu vou escalar meu sistema de forma automática. Então, no final do mês, eu tenho a surpresa de uma fatura a pagar a mais. Por quê? Porque o sistema, para garantir os parâmetros de qualidade, ele teve que escalar automaticamente. E isso aí significa mais recurso disponível para o meu negócio. Portanto, pago por aquilo. Tá? Então, é importante que a equipe de avaliação tenha um cuidado para isso. Aí eu vou pegar um pouquinho aqui tem que voltar ao Dr. Eder. Eder, o que você
Você tem alguma experiência? Você saberia me falar alguma coisa com respeito a como que é feito hoje nas empresas quando, por exemplo, eu combino um determinado, alugo um determinado recurso, não sei se você tem experiência nisso, mas alugo um determinado recurso nas nuvens, mas quando eu quero mais recurso, eu tenho que pagar mais. Você tem uma ideia de quanto mais é isso? Então, a única experiência que eu tive é quando minha empresa ela precisou, estava tendo uns gargalos de banco, né, de dados, e precisou de contratar terceirizada, né, para consultoria, para ver quanto que vai. Tem muito a ver com a questão de migração também para a nuvem, né, de alguns recursos. Então, eles estavam meio que estudando uma APOC, né, fazendo um cálculo, não assim tão preciso, mas para fazer algo, por causa de alguns testes que a gente estava fazendo de carga, estava meio que sugerindo uma determinada configuração em nuvem, entendeu? E aí foi muito mais para essa área aí. Tá certo. Então, há um cuidado, né? Você percebeu que existe uma preocupação Sim. para conhecer o impacto antes de fazer o serviço de aluguel, né? Antes de alugar, né? Sim, sim. Tá certo. Lucas, como vocês fazem isso, por exemplo, quando vocês projetam um sistema, seja nas nuvens, seja em servidores, e que a configuração tem que escalar, por exemplo, vocês fazem algum estudo sobre quanto que vai representar isso no bolso do cliente? Como que está esse trabalho assim mais cuidadoso? Éder, só para saber, você está trabalhando em algum banco? Não. Atualmente Tá. sou estagiário no Verde Gaia, Ah, consultoria de jurídica. certo, perfeito. Tá certo. Lucas, você tem alguma experiência aí? Você está falando do ponto de vista financeiro mesmo? No fundo, Se tudo chega no encaixa, né? financeiro. Tudo chega lá. Ô, Zarat, é porque a gente faz o estudo com... É um estudo realmente... A gente consegue... Quando é um cliente nosso, ou um cliente que tem um domínio maior, a gente consegue colher todas as informações do servidor dele, né? Então, para a gente fazer algum desenho específico, a gente vai ter todas as informações baseadas no ambiente dele. E para a gente fazer algum desenho específico, por exemplo, ele prevê um crescimento de 10% ou de 50%. A gente faz uma conta básica mesmo, baseado no requisito dele, e demonstra para ele. O interessante é que tem os próprios, como eu te falei, os fabricantes eles disponibilizam uma espécie de calculadora mesmo, que mostra como que vai ficar o sistema dele, e aí tem alguns gráficos, tem alguns dados de sistema, alguns dados do processamento, terabit útil que ele vai ter nesse servidor. Então, a gente pode utilizar o próprio dado Uhum. do fabricante, entendeu? Essa calculadora que Da- você fala, você está falando talvez um simulador? Exatamente, seria como um simulador. A gente coloca os dados mesmo, por exemplo, de máquina virtual, dado de memória, a gente pode colocar processador, dependendo, e aí junto com isso, carrega alguns gráficos e alguns dados interessantes para a gente colocar na apresentação, para a gente mostrar para o cliente mesmo. Perfeito. Mas não a gente não foca muito nisso que você falou, não. Entendeu? É mais uma Certo. conta básica mesmo de crescimento. No futuro vai ser um nicho também para ser explorado, né? Com certeza. Porque as empresas não querem correr risco. Eu sei que bancos, eles têm mais dinheiro, obviamente, né? E escalar para eles é uma questão do dia a dia. Eles não se preocupam, escalar. Precisando, vou escalar, né? Ou seja, eles trabalham muito sobre esse conceito, né? Porém, empresas menores, de porte menor, né?
Então, acredito que elas sejam mais sensíveis a escalonar o sistema de forma automática se eles terem uma previsão do que podem gastar. Então, esses assuntos aqui que estamos tocando são assuntos realmente para frente mesmo. Tá? Não são assuntos que hoje temos teorias para isso, teorias matemáticas, não temos ainda. Tá? Se existe, vocês viram, está muito preso em determinados fornecedores. Por exemplo, a IBM com certeza tem. Né? A HP, eu sei que ela trabalha muito com modelos também. Tá? Então, eles têm seus próprios modelos teóricos, mas vou falar para vocês, não existe isso para fora. Não existe ainda. Mas acredito que nos próximos anos, a engenharia de avaliação de desempenho vai passar a tocar esse assunto. Tá? Esse assunto. Então, só pegando o gancho com essas falas que estão agora, vocês têm um seminário, né? Nós temos um ciclo de seminários, eu acho que esse é em abril, não tenho certeza. Vocês vão ver essas datas no ECGA. E nesse seminário, vocês vão apresentar artigos científicos, vocês vão se formar em grupos, talvez grupo de 4 pessoas, tá, pessoal? 3 a 4 pessoas é o ideal. Tá? E vão fazer a apresentação de um artigo científico. E nesse artigo científico, eu gostaria de tocar o ponto nuvem. Enquanto possível, não precisa ser todo, não, tá? Nuvem. Mas do ponto de vista da nossa disciplina. Tá? Ou seja, artigos que de alguma forma tenham explorado, por exemplo, custos, tenham explorado desempenho, tenham explorado modelos de previsão de desempenho, né, de sistemas em nuvens. Tá? Então, seria o tema desse semestre, para a gente trazer, né? Todos nós aprendemos também com essas novidades que está tendo por aí. Então, eu só lembro novamente que você já tem que se organizar em um grupo de 4 pessoas, tá? Que é o ideal. Só um minutinho, deixem ver quantas pessoas são e já falo para vocês agora. Tá? Só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 34, 32 pessoas. Pessoal, vamos fazer grupos de 4 pessoas, tá? Então, a ideia, né? A ideia é o grupo montar, escolher artigos de avaliação de desempenho, de preferência nas nuvens, tá? Para fazer a apresentação. A data da apresentação, se não estou errado, é em abril, mas está no ECGA, tá? Para vocês darem uma olhada. Alguma pergunta tem, pessoal? Estou tranquilo? Tranquilo, com foco então em nuvem. Manda ver, Vitor. Não, é... Fala, Vitor. Paulo, você estava falando? Aí, eu acho que voltou o microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Você estava falando, Vitor, pode falar. Então, esse artigo que a gente vai escolher vai ser livre nesse tema que você falou da nuvem? Das nuvens, exatamente. Entendi, beleza. Normalmente são conferências ou periódicos, né? Que vocês já sabem, né? Buscar aí, né? Artigos normalmente são em inglês, né? Eu tenho outros temas também que eu quero que também sejam apresentados, tá? Então, por exemplo, sistemas virtualizados, tá? Como avaliar o desempenho de sistemas virtualizados? Isso é um assunto também que já tem alguns artigos, são um pouco antigos, mas muito interessantes, tá? Então, de repente, algum grupo se identifica com isso e apresenta. Mas o tema é nuvem mesmo, tá? Paulo, você queria falar alguma coisa? Era só se tem alguma tipo de aplicação ou solução que seja mais interessante para procurar esses artigos em nuvem, então que a gente pode
fazer uma avaliação de desempenho, tanto de uma topologia, sei lá, de soluções de rede, quanto de uma topologia de banco de dados, ou, sei lá, sistemas web. Queria saber se você tem algum direcionamento nesse sentido também. Não está limitado não, Paulo. Não está limitado não. Tá? Mas só não descuidar que o artigo tem que ter o alvo, o desempenho. Sim, tá? sim. Desempenho, especialmente consumo de recursos, disponibilidade do sistema, previsão de carga, tá? Não muito assim focado no desempenho do banco de dados, por exemplo. Entendi. Tá? É mais do sistema computacional como um todo. É porque muitos dos provedores de nuvem hoje, eles já abordam vários desses pontos, né? Tanto da disponibilidade de serviços que eles mesmos proveem, e aí eu fico pensando se você estaria mais interessado, então, em, dentro da nuvem, a utilização de recurso computacional que eu decido o que fazer com ele, ao invés de já ter um serviço pronto. Tem algo nesse sentido? Tá. Não, está aberto, Paulo, está aberto. Como te falo, são assuntos novos, sim, tá? E a gente está explorando. Então, eu estou aberto a esses dois lugares. Só acrescentando alguma coisa. O que tenho visto artigos interessantes quando se fala de nuvem? Eu tenho visto trabalhos do lado do cliente que aluga a nuvem, tá? E ele está preocupado em saber configurar o melhor hardware para suas necessidades. Ou seja, ele faz uma solicitação, mas sabendo qual que é a configuração mínima que ele precisa para atender certos parâmetros que ele tem de carga, de demanda. E eu tenho visto em trabalhos, ao contrário, dos próprios gestores das nuvens, que querem prever o comportamento dos seus clientes, para saber qual que é a demanda que esses clientes podem demandar deles. Certo? Por que eles estão interessados nisso? Porque eles querem prever em que momento eles têm máquina livre, recursos disponíveis para eventual o quê? Alugar. Para eles também aumentarem o ganho deles. Né? Porque eles não podem sair garantindo para todo mundo ótimo desempenho se eles não têm recursos. Né? Então, um exemplo, se é até pequeno, por exemplo, já tivemos gargalos do Teams. Tem tanta pessoa utilizando o Teams que entra em gargalho o sistema, fica um pouco fora do ar. Já teve momentos, agora está mais estável. Né? Mas que tudo isso significa que a nuvem ela tem que olhar uma PUC, por exemplo. Como que a PUC está se comportando? Como que as universidades... Porque acho que a plataforma mais utilizada no mundo é o Teams. Né? Então, isso implica a avaliação de desempenho do lado de dentro das nuvens, para conhecer melhor o perfil de cada contratante. Sabe? Enfim, tá aberto, viu, Paulo? Mas sempre focado no desempenho, beleza? Beleza, obrigado. Muito bem. Então, estamos na fase de aquisição. Vamos continuar. Fase operacional. Eu espero que essa fase seja a mais longa de todas. De 3 a 5 anos. Tá? 3 é o mínimo, tá, pessoal? Eu não faço uma configuração para menos de 3 anos. Tá? É sempre 3 a 5 anos. Tá? Ou seja, o que é a fase operacional? Basicamente, é a fase de uso. Eu uso o equipamento durante 3 a 5 anos. Tá? Porém, como eu tinha falado no início, eu posso configurar um sistema hoje para 5 anos, mas depois que eu coloco em produção, o sistema está em produção, já os 5 anos já não se cumpre mais. São 3,5, estamos vendo aí que a demanda cresceu demais. Né? Então, isso é totalmente natural. Né? Que o negócio melhore, prospere, né? E que exista uma demanda por mais recursos. Então, e nesta fase,
inúmeros esforços são aplicados para garantir a vida útil do sistema, adiando, não é adando, não, adiando ao máximo a fase seguinte, que é da saturação do sistema. Tá? Então, nós vamos estudar uma metodologia que vai me garantir esticar ao máximo o desempenho do sistema. Tá? Ou seja, eu vou tentar sempre adiar a fase de superutilização, a qual implica em troca de hardware. Fase de superutilização é sinônimo de prepara para colocar a mão no bolso. Então, eu vou trabalhar 3 a 5 anos tentando melhorar o desempenho do sistema sem gastar um tostão em hardware. Então, esse é o interessante. Nós vamos ver várias formas, tá? Estratégias, tá? Onde sempre, mas a ideia é sempre estar trabalhando, sempre estar melhorando o desempenho do sistema. Tá? Então, a metodologia que provavelmente começamos hoje, mas provavelmente, tá? Ela envolve 10 etapas. As 5 primeiras são corretivas. Ou seja, eu fico corrigindo pepinos, problemas de baixo desempenho. E as outras 5 seguintes são preventivas ou preditivas. Tá? Acho que a palavra mais adequada seria preventivas. Onde eu olho o futuro. Eu olho, opa, daqui a um ano, esse sistema não segura mais. Tá? Então, eu começo a lidar com situações do futuro, não mais reais. Na prática, pessoal, hoje, assim, no mercado, o pessoal trabalha na corretiva e um pouquinho da preditiva. Tá? Da preditiva. Por que esse pouquinho de preditiva? Eles fazem uma estimativa do aumento da carga de trabalho. Ou seja, daqui a 6 meses a carga de trabalho vai aumentar 10%. Depois de um ano vai aumentar 30%. Só que acaba aí. Normalmente, muitos acabam aí. Mas eu quero saber como que isso vai impactar no desempenho do meu sistema. Qual que é a solução que existe? 2. Eu construo curvas teóricas ou construo modelos teóricos. Curvas teóricas são aproximação. Modelos teóricos têm mais precisão. Tá? Só que vem aqui os poréns. Modelos matemáticos do sistema computacional não é feito a qualquer hora, não. Ela tem um momento de ser feita. Modelar matematicamente o sistema computacional não é em qualquer momento. Eu acho que isso eu vou enfatizar. Você pode ter dado talvez um entendimento que eu posso criar uma fórmula matemática do meu sistema e que sempre vai bater com a realidade. Aí eu aproveito e vou perguntar para o Lucas, por exemplo, mas acho que o Lucas já respondeu, que aquela calculadora, né, dada pelos fornecedores, que são uma espécie de simuladores, são uma dica, mas não são determinantes. Tá? Eu já explico até por quê. Porque esses simuladores, que o Lucas chama de calculadoras, se tiver dentro dessa calculadora um modelo, esse modelo ele pode não ser aplicável no momento que eu uso a calculadora. Porque modelos matemáticos do sistema computacional são altamente dependentes da natureza da carga que está rodando na máquina. Se a natureza muda, meu modelo é outro. Então, para eu fazer um modelo matemático, eu preciso garantir
que meu sistema está processando certas específicas cargas de trabalho, porque meu modelo é dependente disso. Tá? Pelo que eu estou falando agora, eu tenho a impressão que essa calculadora que o Lucas está falando não é modelo matemático, e sim curva. Ficou mudo aí, professor. Você estava falando ali, sim, curvas teóricas, né? Ou seja, eu acredito que esse modelo, que essa calculadora, ela utilize mais curvas teóricas aproximadas, que são mais independentes da natureza da carga. Ou seja, eu posso aplicar mais, porém, são mais imprecisas. Quando eu quero algo mais preciso, eu preciso construir modelos. Só que os modelos são altamente dependentes da natureza da carga que está rodando no sistema. Então, em geral, um modelo matemático não é único para qualquer sistema. Não, ele é específico para um determinado hardware e para uma determinada carga, em outras palavras, para um determinado horário. Se eu quero mudar de horário, o modelo é outro. Tá? Mas, então, é um problema trabalhar com modelos. É e não é. É um problema, por quê? Porque modelagem te obriga a você cumprir certos rituais. E qual que é a vantagem? Precisão. Tá? Precisão. Tá? Então, esses são os detalhes. Tá? Então, eu acho que essa calculadora, resumindo novamente, utilize modelos teóricos aproximados, curvas teóricas aproximadas, tá? E que ajuda a ter uma visão do que está acontecendo, porém, como em um sistema real as cargas mudam, então essas curvas podem falhar. Essas curvas podem falhar um pouco. Tá? Eu não sei se isso é um motivo, talvez, do Lucas ter falado que talvez eles utilizam, mas não tanto esses sistemas. Não sei se elas parecem mais generalistas, né? Elas dão uma visão mais geral mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas dá uma ideia do que pode acontecer, né? Com certeza. É justamente isso. Beleza, é isso mesmo. Tá? Muito bem. Muito bem. Tá? Então, nossa matéria, né, nossa disciplina, nós vamos chegar a ter modelos matemáticos. Tá? Mas já adianto para vocês. Eu não modelo o sistema em qualquer momento, não. Tem condições para eu modelar o sistema. Tem momentos exatos que eu faço. Tá? Antes disso, é perder tempo. Porque o modelo, a modelagem, não vai ser efetiva. Depois eu vou justificar isso aí. Tá? Vou justificar. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Aí, as ações preventivas têm por objetivo prever o início da fase de superutilização, o qual deve ser feito com um ano de antecedência. Então, vamos explicar o que é a fase de superutilização e por que tem que ser com um ano de antecedência. Tá? Então, vamos lá. A fase de superutilização se caracteriza por atingir uma utilização próxima de 100% de forma permanente. Tá? Ou seja, o que ele diz? O processador chegou a 100%. Mas a toda hora o processador chega a 100%. Isso aí é superutilização? Não. Só se ele ficar de forma permanente em 100%. Tá? Então, isso que caracteriza a superutilização. Mas aí existe uma palavra muito subjetiva, o termo permanente. Né?
permanente é uma palavra que varia de entendimento de cada um de nós, né? Então, eu coloquei alguns exemplos. O termo permanente depende do negócio. Sistemas e-commerce, aplicações financeiras, sistemas acadêmicos, sistemas de EAD, sistema de e-commerce. Eu gostaria que vocês me deem um exemplo. Vamos lá. Vou situar você. Vamos pensar que eu tenho um horário de pico entre meio-dia e 1h. Tá? Vamos pensar. 60 minutos de horário de pico. 60 minutos de horário de pico. Dentro desses 60 minutos, eu posso ter entrado em 100% de utilização da CPU. Só que o termo permanente pode variar de acordo a esses setores. Então, vamos lá. E-commerce. Dos 60 minutos dessa hora de horário de pico, quanto vocês aceitariam ficar em 100% de utilização do processador? Ou seja, para vocês, qual é a porcentagem que define eu estou em 100% de forma permanente? Pergunto para vocês. 60 minutos, que é o horário de pico. Quanto para vocês seria o conceito de permanente? Quanto é a porcentagem? Você fala porcentagem de tempo do horário de pico que fica em 100%. Qual que seria esse valor? Perfeitamente. Se considerar ele é de uma janela só ou são a cada vez que fica em 100% eu conto o tempo? Você entendeu? Se é de forma contínua pode ser contínuo. Não é ao longo de uma janela, não. Eu fui para 100% várias vezes, saí, voltei, saí. Isso, todo o tempo que ela ficou para 100%. Em um negócio de e-commerce. Dar um exemplo, lojas americanas. 20 minutos de 1h. Minutos. Você está propondo 30%. Não, perdão, está propondo quanto? 30%, né? Terço. Um terço. 33%. Qual que é a opinião aí? Éder, o que você acha? Eu acho que se ficar 5 minutos é muito, imagina. Muito bem. O Lucas já foi mais exigente pelo e-comércio. Lucas, o que você acha? Eu acho que eu ia mais nessa linha do Éder mesmo, viu, Zara? 5%? Paulo, você concorda que em 20 minutos eu posso perder negócio? Pode, mas aí, de novo, se é uma janela contínua ou não, né? Porque se ele ficou 20 minutos dentro de 60 minutos, eu posso ter 20 picos dentro de 60 espalhados, então a minha perda é bem menor. Sim. Não, é perfeito, tá? O seu raciocínio também é perfeito, mas vou te mostrar duas curvas aqui. Pessoal, é para todo mundo essas duas curvas. Apresento para vocês as curvas típicas de desempenho de um sistema computacional. Do lado esquerdo é carga de trabalho com tempo de resposta. O comportamento é exponencial. Ou seja, no início, uma pequena mudança de carga, não, pelo contrário, uma grande mudança de carga não causa mudança no tempo de resposta. Agora, quando eu estou aqui nessa região mais exponencial, pequena mudança de carga causa um grande tempo de resposta. Pessoal, é assim que funciona o computador, é curva. Quanto mais carga, o tempo de resposta dispara.
dispara. Tá? O que acontece se eu olhar a utilização do processador? Mesma coisa, eu tenho carga de trabalho e utilização do processador. Esse aqui é o limite dela, 100%. Tá? Então, esse aqui, a relação é uma reta, tá, pessoal? Utilização com carga é uma reta. Tá? O problema está que se eu começo a trabalhar muito seguido em 100% aqui, tá? Eu praticamente estou nessa região aqui. Estou com uma carga limite, que eu chamo de carga de saturação. Eu estou por aqui. Então, o tempo de resposta vai crescer muito. O tempo de resposta. E aí, o que vai acontecer? Eu posso ter clientes que desistem da compra ou, eventualmente, o sistema ter que mandar uma mensagem para o ambiente de usuários como tente mais tarde. Não conseguimos conexão com o computador central. São as mensagens típicas. Tá? Então, ficar 5%, por exemplo, é drástico. Né? É drástico, né? 5% significa que você está admitindo ficar no máximo 3 minutos no talo, em 100%. Né? Agora, aí é o seguinte, pelo menos eu acho que podemos concordar, acho que o Paulo vai concordar também que 20 minutos ficar no talo significa pessoas podendo desistir. Tá? Com certeza. Mas, porém, nós temos que definir aqui que tipo, né, ou seja, qual é a empresa de e-commerce. Se eu colocar Submarino, eu acho que tem um perfil diferente a Lojas Americanas, um diferente perfil a Magazine Luiza, perfil diferente a Via Varejo. Eu acho que, entre todas, não saberia falar agora qual que é a que tem mais demanda. Tá? Então, o marketing, a imagem que tem a empresa, ela tem um preço a pagar por isso. Então, vou pensar assim, uma Magazine Luiza pode aceitar 5%, ou seja, 3 minutos ficar no talo. Já uma Submarino admite, por exemplo, 10%, ou seja, 6 minutos. Tá? Então, isso aí me remonto à primeira aula em que toda proposta de desempenho tem a ver com o negócio. Ou seja, o diretor de TI precisa estar sintonizado com a natureza do negócio dele. Então, eu tenho que concordar que 5 minutos, 5% é um tempo assim drástico, mas pode variar para 10, pode variar para 15, dependendo o quanto minha empresa é conhecida no mercado, o quanto ela é demandada, né? Então, aí eu posso ser um pouco mais tolerante. Ser tolerante significa não ter a necessidade de colocar muito mão no bolso. Tá? Mas eu imagino que uma Magazine Luiza deve ser uma empresa poderosa que ela coloca a mão no bolso toda hora. Alguém tem alguma experiência aí com respeito a isso aí? Vocês sabem alguma coisa? Éder, tem alguma coisa? Éder já comentou, né? 5%. Acho que hoje não era o não. Ok. Acho que o Rama foi na aula passada, não? Foi, né? Eu não lembro quem que você elegeu, não. Tá certo. Tudo bem, Paulo. Não sei, mas hoje vai ser o Cristo e o Éder. Ele está participando, está atento. Sempre visto. Tudo bem. Perfeito. Tá? Então, nós estamos aí no e-commerce. Aplicações financeiras. Vamos dar exemplo. XP, Toro, Invest. Nossa, 30 segundos, sei lá. Exatamente. Em teoria, eles não podem trabalhar. Em teoria,
eles não podem trabalhar com disponibilidade zero, em nenhum momento. Eles devem projetar seus sistemas, por exemplo, assim, já no pior caso, 30% de disponibilidade. O que significa 30% de disponibilidade? Significa 70% de uso. 70% estou por aqui, ó, nessa minha mãozinha aqui, 70%, que corresponde a essa carga. Se eu pegar essa carga e me projetar para cá, no gráfico, eu estaria por aqui. Professor, eu não estou vendo alguma coisa que está desenhando no quadro, que eu não estou vendo nada, só o PowerPoint slide, PDF. Tá, você está vendo as curvas? Não. A reta? Não. Não? Então, peraí. O que está acontecendo? Travado no slide 18. Isso. Tá. Ah, muito bem. Então, deixa eu compartilhar de novo. Perfeito. É bom me falar isso aí. Você já tinha visto esse gráfico? Você está vendo agora? Não. Agora sim. Agora foi. Esse gráfico, vocês já viram anteriormente ou não? Sim, a gente estava vendo ele, depois foi pro 18 e estava no 18. Ah, tá perfeito. Então, é que eu tinha falado muito dessas duas curvas, desses dois gráficos. Sim. Mas isso vocês assistiram, né? Sim. Tá. Beleza. Sim. Então, o que eu estava falando para vocês? Quando eu projeto um sistema, bom, é meio complicado, tá? É meio complicado falar isso, mas falando assim, revendo agora o que eu acabei de falar minutos atrás, talvez se eu fosse uma empresa assim, de corretora de ações, preocupada com meus clientes, para eles sempre terem acesso, de repente eu teria que trabalhar com um sistema com 50% de disponibilidade. 50% de disponibilidade significa que eu estou na metade dessa reta. Na metade. Significa que eu estou com essa carga aqui. E se eu projeto no outro gráfico, significa que eu estou com um tempo de resposta por aqui. Ou seja, estou na região plana da curva. Então, veja bem, pessoal. Talvez, nessas condições, o sistema daria conta de qualquer desespero do mercado. Sabe? O mercado, nos 2 dias, sofreu um baque de mais de 20%. Né? A Petrobras perdeu 10%, caiu a bolsa. Né? Então, e as pessoas ficam nervosas, querendo comprar e vender. Então, talvez no sistema financeiro eu teria que pensar em uma disponibilidade de 50%. Né? Isso significa que eu vou trabalhar na curva, na parte mais baixa dela. Significa, pessoal, que eu vou ter máquina subutilizada. Mas meu negócio demanda essa situação. Então, o XP ficou fora do ar porque a carga de trabalho dela sobrepassou esse valor aqui. Ele foi além do permitido, ou seja, a utilização foi além de 100%, o que derrubou a máquina. Ficaram lentas, ficaram fora do... Por que ficaram lentas? Porque comecei a sair dessa região da curva e comecei a trabalhar na outra região exponencial. Ficou lento, ficou instável. Foi uma mistura das duas coisas. Então, eu acho que esses sistemas deveriam de trabalhar nessa região mais baixa, sabe? Projetar aqui, né? na utilização de 50%. E observem, se eu estou em 50%, na metade aqui, na curva do tempo de resposta, eu estou na parte mais baixa. Agora, se eu aumento de 50 para 60, de 60 para 70, eu começo a ter um tempo de resposta subindo abruptamente. Tá? Então, nós temos que gerenciar nosso sistema onde que eu quero trabalhar com ele, onde que ele me vai dar menos prejuízo. Tá? Muito bem. Aí, sistema acadêmico, vamos falar. Nosso famoso SGA.
Pessoal, qual que é a tolerância de vocês para permanência? Se fosse 60 minutos horário de pico. Qual que é... Você gostaria de deixar esse sistema em quanto de permanente? 100% de forma permanente. Não entendi muito bem a pergunta. Não, qual é a disponibilidade que você colocaria no sistema acadêmico, SGA? Vou repetir. E-commerce. Não, para não confundir. Vou refazer a pergunta. O conceito de permanente é relativo, né? Estamos falando, né? Então, no e-commerce, seria 5%, 10%, o que representa 6 minutos em 60 minutos, representa mais ou menos o tempo que eu aceito ficar em 100%. 6 minutos. Nas aplicações financeiras, como alguém falou aí, praticamente quase que 0%. 0% eu aceito ficar em 100%. SGA, pessoal, vocês aceitam quanto? 20% é um bom valor, né? Eu te diria até mais do que isso. Eu aceito ficar em 100%. Por quê, pessoal? Isso que é interessante. Nós, como alunos e professores, podemos ficar insatisfeitos, mas como gestor de TI do SGA, fala, não, eu não vou investir por um sistema que esporadicamente, em um período crítico de final de semestre, vai ficar em 100%. Não é necessário investir. Isso é correto pensar assim. Tá? Então, eu posso deixar até mais. Em 100%, pode ficar 80% do tempo, 70% do tempo. Tá? No TADO, tá? Em 100%, sabendo que o tempo de resposta cresce, posso ter problemas também, posso ter. Né? Se bem que ficar 1 hora também não machuca ninguém, né? Esse comentário, Eder, merece uma reflexão, tá? Merece uma reflexão. Mas vamos lá, só para fechar a primeira ideia. O sistema acadêmico SGA não é meu negócio. E-commerce, se o meu negócio for e-commerce, esse é meu negócio, eu não posso perder dinheiro daí. Mas SGA não é negócio, então eu posso ser mais tolerante. Né? Então, Eder, você tinha comentado? Eu me perdi, me fala seu comentário. Eu falei, se for 1 hora, assim, porque já ficou, né? Já ficou. Sim. Então, assim, morreu ninguém, não. Ficamos putos, mas não morreu ninguém, não. Isso mesmo, pessoal. Estamos pensando como diretor de TI, não estamos pensando como cliente, não. Como cliente podemos xingar, tá? Mas como diretor, não. Agora, vou dar um exemplo. Uma universidade do interior ficou fora do ar 3 vezes. Ou seja, ela deixou, ele aceitou, não, pode ficar em 100% 1 hora inteira. Só que a carga continua aumentando. E quando a carga aumenta, pessoal, eu extrapolo essa reta, extrapolo isso aqui, eu aumento grandemente a chance de derrubar o sistema. O sistema do SGA pode ter ficado 1 hora assim, lento, com baixo desempenho, mas não ficou fora do ar. Se ficou fora do ar, significa que a equipe deixou andar o sistema e caiu no abismo. Tá? Esse exemplo de 3 vezes é um exemplo que aconteceu em Minas, há 1 ano, máximo 1 ano, 2 anos, antes da pandemia. O sistema caiu 3 vezes. Caiu, levantaram, caiu, levantaram, caiu. Caiu na vida. É terrível. É terrível. Então, quando eu levo o sistema 100%, eu começo a correr riscos de derrubada. Tá? Claro, então, Magazine Luiza, 5% de tolerância, ok. Mas aí que acontece? Aí eu vou para a colocação do Paulo. Esse 5% não pode ser concentrado, não. Tem que ser diluído. Se for concentrado, eu danço. Então, aí o que o Paulo falou assim, mas está diluído um pouco. Perfeito. Aí vale.
Se foi 5% concentrado, mas 5% é só muito pouco de tempo. Sim, mas se foi concentrado, eu consigo derrubar o sistema. Tá? Então, pessoal, são esses detalhes. Tá? São esses detalhes que a gente tem que ter uma noção para falar, para pensar, para analisar, fazer propostas. Tá? Bom, nesta fase inicia-se a fase de modelagem matemática. Tá? Esse tema, caracterizando o início da fase conceitual. Tá? Então, nessa fase de superutilização, na verdade, eu já estou modelando, bem no início dela, sabe? Eu já estou modelando ela, mas ao mesmo tempo já estou entrando na fase conceitual de novo, né? Porque na fase conceitual é aquilo que propõe o hardware. E todo o ciclo começa novamente. E como falei na última aula, se minha solução não for completa e for paliativa por restrições financeiras, esse ciclo se acorta. Já não será 5 anos, já será 4. Já não será 4, será 2. Já não será 2, será 1. Já não será um ano, será 6 meses. Né? Ou seja, começa-se a fechar o ciclo e formando um cone. Né? Um cone que eu não posso deixar de chegar na ponta do cone, porque eu estou arrebentado. Né? Estou arrebentado. Perfeito, senhores. Perguntas? Então tá tranquilo. Tá tranquilo? Doutor Eder, tá tranquilo? Tranquilo. Sim. Deixe-me ver aqui um minutinho. Muito bem. Nada, perguntas? Laura, Ana. Ana, você esteve calada hoje. O que está acontecendo? Tá tranquilo, né, Ana? Hoje tá mais quieta. Né? Muito bem. Muito bem, Aninha. Então, vamos deixar para semana que vem. Não, semana que vem não. Próxima aula. O doutor Fábio está aí? Fábio Silva, Campos Melo. Fábio. Doutor Fábio. Doutor João Pedro, está por aí? Tô. Ah, sim, muito bem. Então vocês conhecem o Fábio, né? Mandem um recado para ele que o nome dele foi pronunciado. Então, vou anotar aqui o nome Fábio. Fábio. Tá? Para ele ser o artista da próxima aula. E se o Fábio não vier, João, é a tua vez de entrar no Oscar. Ó, pessoal, é injustiça, eu tô aqui presente. Não, se o Fábio não vier na próxima aula, né, você vai ter que entrar, né, pegar o Oscar dele, né? Ô, Zart, na verdade, a aula passada você tinha falado que era o João, porque o Fábio tinha faltado. Então o João tá te devendo uma mesmo. Ai, gente, safado. Ah, cara, eu gosto dessas amizades. Assim, Os caras estão me sabotando. Bem abertas. Né? Mas não preocupa, João, a sua vai vir depois, né? Vai vir um dia, lá no final do semestre, assim, ela vem. Tá certo. Mas eu prefiro assim, viu? Esses amigos que falam na lata, viu? É muito melhor. Beleza. Então tá certo, pessoal. Então, o Fábio, se o Fábio não vier, né? Acho que é a segunda vez que o Fábio não vem. Fábio, tá aí? Fábio, tá aí? Tá não? Tá? Então, esse é o Jones. Beleza? Ô, pessoal, tô sim. Tava com um problema aí no microfone. Ah, sim, muito bem, Fábio. Muito bem. Então, Fábio, na próxima aula, o tapete vermelho é seu. Ah, tranquilo. Tá? Beleza. Gostei dessa tranquilidade. Beleza, tá? Então, aí você vai participar mais ativamente. Beleza, pessoal, alguma pergunta para fechar? Alguma questão? Professor, eu tenho uma pergunta sobre o grupo de trabalho que você comentou. Sim, Paulo. Da apresentação do artigo. Como é que você quer fazer? A gente te envia quem são os membros? Esse é um ponto. E outro ponto era sobre o artigo em si. Eu sei que tem muitos, mas pode sempre ter a chance de dois grupos diferentes trazerem o mesmo artigo para apresentar.
Perfeito. Saber como é que você quer tratar isso. Se a gente põe o nome do Pode artigo. me mandar um e-mail com os integrantes do grupo, tá? E com o nome do artigo. Tá. Eventualmente, eu posso olhar o artigo e falar assim, não, esse aí não é bom. Pode mudar, tá? Então, fazemos isso. Aí vocês me mandam, assim que vocês montem seus grupos, encontrem o artigo, me mandam no e-mail, eu anoto os nomes e tá tudo tranquilo. Combinado. Beleza. Você falou que as datas estavam no SGA. Sim. Eu estou procurando aqui, mas é Canvas ou SGA? Só para eu... Acho que no SGA é o oficial, tá? Dá uma olhada no SGA, porque aí tá a data mesmo. Mas você fez o upload de algum arquivo, tipo material didático? Porque eu estou caçando aqui, mas... Tá. No Canvas, nós temos... Eu coloco todo esse material, as transparências estão lá, todo o material, tá? Na página, não sei se você está me perguntando, mas espera aí. Deixa já. E a primeira aula, aquela que eu coloquei no dia 1º de fevereiro, no final, eu estou disponibilizando os PDFs das aulas, tá? Todos os materiais. Tá? E o critério de avaliação, Paulo, deve estar no SGA. Tá? Então, se não estou errado, Peraí, eu tenho aqui também, peraí. Eu encontrei aqui no Canvas nas páginas, né? Aí tem o título de cada uma das aulas. 4, 9, 11, 18. Só um minutinho. Está para o dia 6 de abril, tá? 6 de abril. Ah, beleza, beleza. Tá? Mas, por favor, confirmem no SGA também, tá? São as datas... Porque eu estou pegando aqui minhas anotações. Que seria 6 de abril. 6 de abril dá no sábado, professor. Mentira, eu tô olhando... Esquece, tava olhando fevereiro aqui, Pode continuar. Não, 6 de abril tá dando terça-feira mesmo. Tá tudo ok, tá tudo ok. Tá tudo certo. Muito bem, isso aí. Perfeito. Tá? Bom, beleza. E aí ficamos uma semana e meia, mais ou menos, com as apresentações do seminário. Tá? Vale 20 pontos, né? Tá? E, enfim, depois eu dou algumas dicas de uma boa apresentação, né? Como que tem que ser feita preparada a apresentação, né? A princípio, todo mundo fala, tá? Todo mundo pode falar, tem que falar. Beleza, pessoal. Fechou, então, professor. Obrigado. Eu agradeço aí a participação de hoje. Então, Fábio, eu atordo próxima quinta-feira. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até mais. Nos vemos. Valeu, pessoal. Um abraço. Professor, bom dia aí. Bom dia. Até mais. Um abraço.